Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online e hoje a gente dando mais um episódio da nossa sessão de relembranças. Hoje tem um coral da nossa igreja, mas é um coral especial. Esse coral a gente costuma formar ele para as cantatas de Páscoa e também para as cantatas de Natal e para alguns eventos evangelísticos e alguns cultos especiais na IBAGE. Eu estou falando do coral IBAGE. Tenho certeza que um de vocês já acabou participando desse coral, porque é o coral mais democrático da nossa igreja. Todo mundo pode participar. Então, eu separei alguns vídeos. Infelizmente, não dá para colocar todos. Eu gostaria muito, tem muito vídeo. Mas eu separei um bem antigo, um mais ou menos antigo e um atual. Então, hoje com vocês no louvor da nossa EBD, o coral IBAGE. Deus abençoe.
Eu vejo teu vestido em uma noite doida, morrendo de Natal. Posso ligar a canção, esse som dos anjos ao redor do bebê. Agora bem rápido assim. O verdadeiro amor se chama Jesus. O verdadeiro amor se chama Jesus. O verdadeiro amor se chama Jesus. O amor se chama Jesus. Mais uma vez. O verdadeiro amor se chama Jesus. O verdadeiro amor se chama Jesus. O verdadeiro amor se chama Jesus. O amor se chama Jesus. Fala, Senhor. Vocês são bem, vocês são bons nisso. Quer dizer aí que não é sinal da cruz, hein? Tá melhor que será. Irmãos e irmãs da igreja! Sente o groove! Yeah, 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 yeah. Como faz? Pode ser que o Senhor me ama tanto assim. Assim, como pode ser? Entregou sua vida por mim. Como assim? Quem sou eu? Eu sou tão fraco, errar, viver, pecar. Teu amor, seu amor me faz sofrer. Meu Salvador morreu por mim. Não imaginava um dia ser amado assim. Ele não se
Ele é a vida. Ele é Deus. Graça e paz, bom dia, como é que está aí o seu domingo? Espero de coração que você esteja bem na presença do Senhor Jesus. Nós estamos nos preparando para a nossa volta presencial, estamos vivendo um momento ímpar aí na história da nossa igreja, da nossa cidade, do mundo inteiro, e nós estamos já nos organizando para que nos próximos dias a gente já comece a mexer na estrutura da igreja para receber no primeiro domingo de setembro nosso primeiro culto presencial depois dessa pandemia, depois dessa quarentena. Já contamos com os irmãos aí, com a oração dos irmãos, é claro, primeiramente, e também com a compreensão, pedindo para que todos leiam rigorosamente aquele nosso documento em que nós estudamos a melhor forma, procuramos os meios de saúde para formar aquele protocolo de volta. A gente pede encarecidamente aos irmãos que sigam aquilo lá à risca. Se você puder fazer isso, será muito bom. Por que a gente está fazendo esse apelo? Para que não haja nenhum prejuízo, primeiramente, à pessoa, à integridade da pessoa, e também para que não haja um prejuízo para a própria igreja em si. Por exemplo, o não uso de uma máscara, por exemplo, dentro do templo, poderá acarretar em uma multa muito grande para a igreja. A presença de pessoas do grupo de risco também pode causar um mal-estar muito grande, não somente em relação às pessoas que fiscalizam, se é que terão pessoas fiscalizando isso, mas causará também um mal-estar com aqueles que estão indo para o culto e de repente encontra alguém lá no grupo de risco, e isso pode gerar algum tipo de constrangimento. Então a gente pede encarecidamente que haja nesse momento um sentimento de ajudar um ao outro, de estabelecer o bom andamento das coisas. A gente está buscando da melhor forma possível, a melhor maneira de fazer essa volta. Existe uma mobilização muito grande por parte da diretoria, por parte nossa, para que isso seja um tempo agradável, para que a gente possa voltar pouco a pouco, soltando de maneira limpa e organizada isso. Então peço aos irmãos a compreensão nesse momento que a gente está voltando. Hoje à noite, no culto à noite, eu estarei lendo todo o protocolo para que todos possam estar juntos aí com a gente em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E interessante é que essa mensagem que eu vou pregar agora, ela tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, antes, dando essa introdução, dando esse aviso para os irmãos queridos que estão nos acompanhando aí via online, principalmente nas orientações da nossa volta. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 7 e nós fôssemos ler um texto que muito peculiar. Por que peculiar? Porque ao longo do Novo Testamento nós vemos algumas vezes a expressão dizendo o seguinte, que amar ao próximo, certo? Ao amar ao próximo como a si mesmo, como a mim mesmo no caso, eu estaria cumprindo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Veja bem, nos evangelhos, nos 4 evangelhos nós encontramos essa expressão, porque aos mandamentos, né? O mandamento diz: ama o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos, certo? Um dos evangelhos diz, que é o de Mateus, desses mandamentos dos dois depende a lei e os profetas. Em outro evangelho diz, desse segundo mandamento, o de amar ao próximo, depende a lei e os profetas. E lá em Gálatas, Paulo também cita isso: amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, para que você possa cumprir toda a escritura sagrada. Porém, somente uma vez é dito no Novo Testamento que nós cumprimos toda a escritura e não está associado, veja bem, não está associado a cumprir o segundo mandamento, mas está ligado ao segundo mandamento, mas está ligado a uma outra orientação. E é isso que Mateus fala no capítulo 7, versículo 12. Olha só o que diz no versículo 12 do capítulo 7 de Mateus: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo
que você quer que faça a você, faça às pessoas. Fazendo isso, você cumpre as Escrituras Sagradas. Vou repetir o que eu disse na introdução. Ao longo da Bíblia, nos 4 evangelhos, em Gálatas, nós vemos a expressão que cumprimos as Escrituras, a lei e os profetas, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Somente uma vez é associado ao amor, é associado a uma outra coisa que não amar ao próximo como a si mesmo, mas sim fazer às pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Preste atenção. Isso é muito importante para você e para mim, essa reflexão, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer o seguinte: eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte: eu não consigo alinhar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, parece que são 2 deuses diferentes. Já ouvi muitas conversas nesse sentido, já ouvi pessoas dizer assim: eu não consigo interpretar, é muita interpretação. Enfim, várias desculpas. Outras pessoas, os textos são complexos, outros contraditórios muitas vezes, algumas pessoas já disseram isso. Embora a gente acredite que a Bíblia é a nossa declaração de fé, de regra e prática, muitas pessoas têm dificuldades com ela. Mas quando nós vemos esse texto dizendo o seguinte, que nós conseguimos cumprir a Bíblia inteira ao amar ao próximo, muitos de nós se veem em uma situação bem diferente. E ainda mais no texto de Mateus 7 agora. Meus irmãos, se você tem dificuldade de interpretar a Bíblia, você vai conseguir cumprir a Bíblia se você cumprir o que diz Mateus 7, versículo 12. Que diz: aquilo que você gostaria que fizessem a você, faça para as pessoas. O que isso tem a ver com a introdução que eu falei sobre esse momento de volta ao culto? Ao voltar ao culto, eu queria te dar a seguinte orientação como teu guia, como teu pastor, como teu orientador. E assim como você faz com Deus, você pode fazer comigo, com seu pai, com a sua mãe, obedecer ou não, sabendo que não vai ter maldição sobre a tua vida. Não existe essa conversa de maldição. O que existe são consequências de decisões que você faz, que eu faço. Se obedeço, colho coisas pela minha obediência. Se desobedeço, igualmente colherei pela minha desobediência. Não havendo aí como negociar isso. Isso é uma lei bíblica que rege o universo. Tudo aquilo que plantamos, colhemos. Então eu quero te orientar como teu pastor, como teu irmão em Cristo nessa manhã o seguinte. Nessa volta, coloque-se no lugar da pessoa. Se você voltasse para o culto sabendo que você poderia trazer algum tipo de risco para as pessoas, você faria? Ou se você voltasse, por exemplo, e contraísse o vírus, sendo você do grupo de risco, e isso faria com que pessoas ficassem tristes, você gostaria de fazer que isso acontecesse? Estou pegando um exemplo. Isso é para tudo. Você falaria com a maneira como você fala com a sua esposa, se ela falasse do jeito que você fala com ela? E ao contrário também? Você faria o que você faz lá na sua empresa, se a empresa fosse sua e você tivesse funcionários? O que eu quero dizer para você, meus irmãos, que essa lei, essa orientação bíblica, ela é muito importante, porque quando a gente não consegue compreender muitas vezes a complexidade que as escrituras têm, nós encontramos a facilidade de vivê-la, de aplicá-la, quando nós cumprimos essa orientação que diz: aquilo que você gostaria que fizesse para você, faça para as pessoas. Você consegue então cumprir o mandamento de amar ao próximo, você consegue cumprir o mandamento de viver em paz com as pessoas e também ter a sua consciência tranquila. Eu não estou apenas usando o exemplo da nossa volta para esse texto, dentro desse texto, com o intuito de te jogar culpa, não é isso. O meu intuito é que você seja maduro e, se você de fato é espiritual, tome as decisões que cabem no Senhor. É um pedido, é uma orientação. E leve esse texto não somente para a questão da volta ao culto, leve esse texto também para toda a área da sua vida. Nos mínimos detalhes, quando você estiver querendo que a vida de Deus se manifeste em você,
faça essa prática. Faça com as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Eu tenho certeza que isso vai trazer para você um benefício maravilhoso. Eu ainda quero continuar essa reflexão um pouco mais além, trazendo este princípio para dentro das nossas casas. Muitas vezes a gente até facilita isso e faz isso lá fora no nosso dia a dia, na igreja, no nosso trabalho. Mas temos muitas vezes dificuldade de fazer isso dentro das nossas casas. E nos esquecemos que os primeiros próximos que nós temos são os da nossa casa. Talvez você esteja passando nesse momento com essa dificuldade de fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. Quando a gente consegue aplicar isso a partir das nossas casas, na nossa casa a gente já consegue treinar isso para a nossa vida e assim levar para o nosso cotidiano e para a nossa vida e transmitir Jesus, testemunhar Jesus. Essa semana, alguns dias atrás, você viu aí a repercussão que houve de um menino chamado Mateus, que foi humilhado pelo seu xará também, chamado Mateus, quando ele foi fazer uma entrega de comida e esse seu xará o insultou com palavras tão duras e ele reagiu daquela forma, daquela maneira. Talvez exemplos como o de Mateus possam ser seguidos por nós. E quem sabe, eu não sei, ele até cita no vídeo, quem assistiu o vídeo aí viu a Bíblia. Quem sabe ele estava até fazendo isso orientado por esse texto de Mateus, que diz que devemos fazer com as pessoas aquilo que gostaríamos que fizéssemos com a gente. Traga essa reflexão nessa manhã para que você também possa levar para sua casa, começar pela sua casa e também levar essa recomendação para um outro campo que muitas vezes não é explorado. Eu falei da casa, eu falei do trabalho, eu falei da vida social, mas agora eu quero falar desse princípio de Mateus 7, versículo 12, sendo praticado quando você está sozinho, quando você está somente você e mais ninguém. Deus está com você, é claro, mas muitas vezes quando nós não estamos acompanhados de pessoas, nós fazemos muitas coisas ruins para as pessoas, pensamos coisas ruins, deixamos que o nosso pensamento divague e quando nós menos percebemos nós estamos pensando coisas absurdas, julgando pessoas. Lembrando que o capítulo 7 de Mateus começa com uma orientação dizendo o seguinte: não julgueis para não ser julgados. E muitas vezes nós julgamos as pessoas, talvez não expressemos isso de forma verbal, externa, mas aqui dentro do nosso coração nós criamos preconceitos com algumas pessoas, sem antes entender. Também gostaria que você trouxesse isso. Falamos de trazer esse princípio para a sua família, para a vida social, que envolve trabalho, tudo que você faz externamente. E agora, por terceiro, para a sua vida de solitude, para a sua vida só, quando está você e quando você está refletindo nas coisas da jornada da vida. Você tem praticado esse princípio também quando está só? Quando você está diante do seu celular, do seu computador? Imagine que muitas vezes a gente oculta muito desses erros e guardamos porque eles não estão sendo expostos externamente e a gente acaba cultivando, nutrindo eles na nossa vida. Que esta manhã você reflita um pouco. Daqui a pouco nós vamos ter um estudo abençoado, mas antes de ter esse estudo mais denso, mais profundo com o nosso professor de hoje, eu gostaria que você refletisse nesses 15 minutos que nós estamos aqui refletindo nessa manhã. Seria você capaz de fazer com as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse com você? Não porque se você fizer algo vai vir para você, seja de bom ou de ruim, mas porque a Bíblia está te orientando, porque Jesus está pedindo para você, porque esse aqui, Mateus 7, é o sermão do monte que Jesus está pregando, e ele está concluindo aquele sermão. E ele conclui dizendo sobre essas palavras, nos versículos finais do capítulo 7, ele fala assim: aquele que ouve essas palavras que eu estou pregando, que inclui essa que eu acabei de falar, é como aquele que construiu a sua casa em cima da rocha. Vai vir a tribulação, vai vir as lutas, mas ela permanecerá firme. Você permanecerá firme. Por quê? Porque você está ouvindo, obedecendo essas palavras. Porém, se você não obedece isso que nós estamos refletindo nessa manhã, você é como aquele que colocou a sua casa
na areia. E contra essa lei, não tem como fugir. Logo mais à noite eu quero trazer uma palavra bem desafiadora para nós. Eu quero falar sobre pecados ocultos. Eu quero que você esteja apto a ouvir um pouco dessa mensagem desafiadora, que nos trará muitas verdades. Espero que nessa reflexão curta hoje, verdade, hoje fomos rápido, objetivo, mas de uma profundidade muito grande. Não porque eu estou falando, é profunda porque, veja bem, fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que eu fizesse, simplesmente me faz cumprir a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você é um daqueles que tem dificuldade de entender a Bíblia, de compreender as interpretações, está aí uma maneira fácil que o Senhor está dando para você de cumprir com toda a Bíblia, com a lei, com tudo que é ensinado nela. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. Amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, poder e autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua vida. Fica com Deus e até logo mais à noite. Temos o nosso culto infantil às 18 horas e logo mais às 19 nossa celebração. Paz! Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês em mais uma EBD. Agradeço ao Senhor pela oportunidade e porque até aqui Ele tem nos sustentado. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmos 92, de 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Oremos. Amado Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço porque o Senhor tem nos protegido e tem nos sustentado. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida. Te agradeço por poder respirar. Quantos tantos não conseguem? Nós podemos respirar, isso é motivo de grande alegria. Senhor, fala conosco, meu Pai. Precisamos e queremos ouvir a sua voz. Eis-nos aqui, disposto a ouvir e aprender de Ti. Sê conosco, hoje e sempre. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, irmãos, encontramos várias metáforas. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que tem uma conotação de comparação. Nesse texto, o justo é comparado a duas árvores, a palmeira e ao cedro. No caso de Israel, naquele contexto vivido, a palmeira referência era a tamareira. A tamareira era uma árvore símbolo durante muito tempo em Israel. No Brasil, nós temos a palmeira que produz palmito, nós temos palmeira que produz açaí, mas nós vamos enfatizar na tamareira. Que lição podemos aprender com a tamareira e com o cedro? O justo cresce verticalmente e tem uma vida florida. A tamareira cresce para o alto, ela cresce no sentido vertical. Assim é o justo. A sua vida é reta e cresce sem sinuosidades. Seu testemunho deve ser irrepreensível. A tamareira pode dar fruto por muitos anos. Há relatos de árvores com 100 anos, com 80 anos, que ainda dão frutos. Mas a média, hoje, atualmente, é de 60 a 80 anos, a tamareira ainda produz tâmaras. Assim, diz o texto, é o cristão
que mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Segundo, o justo tem uma vida útil. Tudo na tamareira é útil. As raízes, o caule, as folhas e os frutos são aproveitáveis. Da tamareira é possível fazer xarope, vinagre, álcool, móveis, cestos, cordas, e a tamareira tem um fruto extremamente saboroso e muito nutritivo. No Brasil, nós conhecemos mais a tâmara seca, né, que a gente encontra em mercados ou em lojas que vendem produtos naturais. E ela, na apresentação seca, ela possui maior índice de carboidrato, que são açúcares, do que na árvore in natura. Então, a tamareira, o fruto da tamareira, mesmo tirado do pé, continua sendo altamente proveitoso. E assim deve ser a vida do cristão. Temos a necessidade de sermos frutíferos. O fruto do Espírito Santo deve ser presente na nossa vida. A nossa vida deve ser doce, como o fruto da tamareira. Terceiro, o justo pode ser referência na vida das pessoas. O viajante, ao andar pelo deserto, quando ele encontra uma palmeira tamareira, para ele é um momento de felicidade, pois aonde ele avista a tamareira, ele sabe que na região tem um oásis, e o oásis é um lugar de alento e refrigério. Da mesma forma, o cristão, ele deve ser referência para o mundo que clama por liberdade, que clama por Jesus, que clama por salvação. Você tem sido uma referência no teu serviço? Você tem sido uma referência cristã para os teus familiares, para aquele familiar que ainda não é salvo em Jesus Cristo? Você tem sido uma referência cristã na sua comunidade? Ou tem sido um cristão secreto, que só se apresenta em lugares distintos e só se apresenta em ocasiões específicas? O justo, ele é vitorioso em sua jornada. A folha da palmeira ou da tamareira era um símbolo de vitória. Quando erguida ou acionada como mastro de bandeira, significava, representava a vitória daquele a quem empunhava. Ela também era usada para saudar reis e autoridades. Acredito que nós já vimos em filmes cristãos, assim, em filmes de época, que a gente via as pessoas abanando. Usava-se a folha da palmeira. Ela era muito utilizada. Assim é o justo. O justo é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A nossa vitória, a minha vitória, a tua vitória, ela não está baseada naquilo que possuímos, naquilo que sabemos ou naquilo que conquistamos. A nossa vitória, ela vem pelo sangue de Cristo Jesus. Apesar do meu pecado, apesar do seu pecado, somos justificados. Apesar de habitar em corpo corruptível, que a doença como o Covid acaba, nós seremos revestidos com um corpo de glória. O justo florescerá como a palmeira. E para finalizar, tratemos sobre o cedro. O texto diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que transmite força, resistente. O justo tem raízes sólidas e resistentes. O cedro do Líbano, ele cresce devagar. O seu crescimento dura anos. Ele possui raiz forte e profunda, mas ele pode atingir a altura de 40 metros. Ele supera a palmeira
em tamanho. A nível de curiosidade, a árvore ela só cresce a partir do 4º ano. Nos 3 primeiros anos, ela cresce em torno de 5 centímetros. Mas, apesar dela ser pequena, ter só 5 centímetros de crescimento exponencial, as suas raízes têm 1,5 metro. O crescimento lento e contínuo, mas as raízes crescem no sentido em busca do lençol freático. Ela tem como característica a força, suporta ventos e escassez de chuva. Assim deve ser o cristão. Fatores externos não devem abalar o cristão. O cristão, ele deve ser firme como uma rocha, se apoiar na rocha que é Jesus. E para terminar, meus irmãos, o justo, ele deve se alimentar da fonte da vida. Ele precisa aprofundar suas raízes e alimentar-se da palavra de Deus. Assim como a raiz do cedro, que não para de crescer ao se deparar com um obstáculo, pelo contrário, ela cresce se envolvendo neste obstáculo e cresce rumo ao lençol freático. O cristão deve ter a Bíblia como sua companhia diária, a fim de que possamos continuar um crescimento lento, porém contínuo, rumo à fonte da vida, rumo à rocha inabalável que é Cristo. Assim, continuaremos a crescer como o cedro do Líbano. Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, que possamos ser como esta palmeira. Boa semana, Deus abençoe a todos.